Oiê, gente, eu tô aqui num dilema com esse negócio. Mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então, de novo, né? Me chamam aí de Rodem Rodrigues Borges. Por que que eu digo me chamam? Porque se eu falar eu sou o Rodem Rodrigues Borges, eu não sou nada, né? Não tô nesse momento aqui, nesse corpo, sobre essa manifestação, mas não sou nada disso, não. Mas nesse momento, presente momento, né? Me identifico como Rodem Rodrigues Borges. E vou começar aqui com a pergunta da Michelle, né? E depois a gente vai falar sobre aquele caso que eu prometi aí para a Patrícia Vidal Hernandes, um caso concreto aí envolvendo comportamento, constelação e comunicação telepática, bem legal. Então vamos lá. Ó, oiê, a pergunta da Michelle Ais. Já assisti a algumas constelações onde o facilitador trabalhava as entidades que entravam em dado momento no sistema do constelado. Existe esse processo nos animais? Poderia falar a respeito? Eu tô assim, gente, porque eu tô lendo, tá? Agora eu vou voltar o negócio pro lugar certo. Então ela pergunta se existe isso, né? Na constelação dos animais. Ai, tem que rir, gente. É o que resta. Tá tudo certo, né? Eu enfiando o dedão no negócio e aparecendo. Que legal. Vamos lá. Eu nunca vi nenhuma constelação, não participei de nenhuma e nem fiz nenhuma, onde aparecesse entidades. Não vi. Não sei falar a respeito. O que eu sei é que aqui na minha cidade já ouvi dizer, que tem alguém que constela usando espíritos, tipo que usa o espiritismo, né, religião mesmo, e constelação. E a constelação é uma técnica e a pessoa vai utilizar essa técnica onde ela bem entender, que ela achar que cabe, que funcionar para ela, e tá tudo bem, né? Desde que a gente faça isso com muita consciência, respeitando as leis, respeitando como é a constelação. O que eu já vi, e eu tô falando em geral, né? Por exemplo, eu já vi constelações onde o constelador começa a interferir no campo. Esse é o problema da constelação. Quando ela começa a interferir no campo. Então, de repente, você tem uma entidade no campo, mas isso não está tendo interferência direta do constelador. Se é algo que está manifestando espontaneamente, ok. Do meu ponto de vista, está tudo ok, porque o campo se manifesta. E ele vai manifestar do jeito que ele está lá, né? Que aquele grupo está vibrando, que aquele grupo suporta receber. Então, se tem algum grupo que suporta receber entidades, bom, tá tudo certo, porque isso vai ser um fenômeno natural. Constelação é uma técnica fenomenológica, tá? O problema que eu vejo é quando o constelador começa a interferir no sistema, porque a função do constelador não é interferir no sistema. Ele não intervém. O constelador facilita, ele gere, né? Eu estou ali colocando um representante, tirando, observando, a gente estuda para isso, mas eu não estou ali para interferir no campo, mudar alguma coisa, falar para o cara, não, você vai fazer isso, não. O campo vai se manifestar, a gente vai fazer uma leitura desse campo e ele vai chegar até determinado ponto. A constelação não tem uma solução. E eu já assisti constelações e já participei de constelações onde eu vi o constelador num desespero tão grande, tentando solucionar aquela questão que não era dele. E ele usou tantos recursos, eu tô falando ele no coisa, mas independente de gênero, número, grau, tá? E esse constelador, ou consteladora, utilizou tanto recurso fora, sabe? Pegou tanta coisa de fora e colocava dentro da constelação para tentar resolver aquilo, né? E aí essa pessoa está interferindo no campo, ali ela está se emaranhando, ela está começando, quando ela faz isso, ela está fazendo parte daquele sistema. Ela vai ficar emaranhada, ela vai, vamos falar, vamos traduzir isso, ela está gerando karma para ela, para todo mundo lá, e isso aí vai virar uma bola, vai virar uma bagunça. Vai bagunçar o sistema da pessoa, vai bagunçar o sistema dela mesma. O constelador não interfere, o constelador faz uma leitura e respeita o que está ali no sistema. O que a gente pode fazer é testar. Eu vou testar uma coisa. Se o sistema receber aquilo,
ele vai fluir. Se o sistema não receber aquilo, não vai ter fundamento, a gente vai tirar. Tipo, olha, pega o representante, sai do campo aí que não virou nada isso aí que eu coloquei. Mas aí eu não estou intervindo, eu não estou fazendo uma conexão direta, tá? Eu respeito o sistema, eu não estou ali forçando a barra. Meu, engole isso aqui. Isso é muito perigoso, tá? Então é muito importante você conhecer o trabalho do constelador, você conhecer sobre constelação, para não entrar em fria, tá? Porque você acaba sendo uma fria, né? Você está mexendo numa coisa muito ampla, que a gente não sabe nem onde que isso reverbera, de tão profundo que é. E se é para a gente fazer algo bacana, deixar o sistema movimentar e ele mesmo achar o caminho dele, fechou. Se é para intervir e bagunçar tudo, a gente não sabe nem que proporção que isso toma. Então, ficar esperto aí, pessoal. E bicho, né? A constelação de bicho, a mesma coisa. A questão é assim, que dentro de, como eu te falei, para todos vocês, eu nunca participei de nenhuma constelação que tivesse entidade, que isso se manifestasse, nada disso. Pode ser possível? Para mim, pode, desde que o sistema comporte. Igual eu falei, o sistema é manifestação. Se manifestar lá, tá tudo bem. Agora, comunicação telepática, eu já tive comunicações onde ao invés de eu comunicar com o animal, havia ali um ser com aquele animal, né? Foi um caso específico. E foi assim, né? Comunicação telepática eu já tive casos assim. Em constelação, não, tá? Espero que eu tenha respondido aí a tua pergunta. Agora o exemplo, né? O caso prático envolvendo tudo. Vamos lá. Eu fui contratada por uma família, né, para trabalhar um cão que um cão treinado, que mora em apartamento e sempre fez xixi e cocô no lugar. Muito bem treinado. E essa família, e esse cachorro, eles mudaram de apartamento e o cachorro parou de fazer xixi e cocô no lugar. E ele não fazia lá naquele apartamento, ele ficava esperando as pessoas descerem para poder fazer lá na rua. Mas nem sempre essas pessoas poderiam descer, né? Podiam descer. E eles estavam preocupados porque o animal ficava retendo muito tempo ali as fezes e a urina. A barriguinha dele chegava a ficar dura, então ele estava sentindo dor e tal, muito desconforto. A expressão física dele também era desconfortável e tal. Dava para perceber que não estava legal para ninguém. Então, a gente entrou, eles me mostraram como que era na casa, né, no apartamento anterior, e eu observei que naquele apartamento novo não tinha lugar para aquele cachorro. E o que é ter um lugar, Rodem? Ter um lugar é você ter o seu cantinho. Do mesmo jeito que o casal tem o quarto, as crianças têm o quarto delas, o aborrecente tem o quarto dele, o cão tem que ter o espaço dele. E no outro apartamento, o cachorro tinha um cantinho dele. Era feito lá por uma divisória, uma gradinha, né? Uma cerquinha, toda bonitinha e estava tudo bem configurado lá. E quando eles mudaram, por alguma razão, eles não fizeram essa reconfiguração. Então esse cão, olha só que loucura, esse cão sai do ambiente seguro dele, onde é familiar para ele, onde ele está acostumado com tudo, com cheirinho, com tudo bonitinho, cães adoram rotina. E ele vai para um lugar que não tem lugar para ele, que não tem nada parecido com aquilo que ele vivia lá. Não tem o cheiro, não tem a configuração, não tem nada. Então a gente já começou daí. Eu falei, vamos reproduzir esse ambiente. Então vamos fechar novamente um canto nesse novo apartamento, para que ele comece a entender que ele tem um espaço, que ele tem permissão. E aí ele tinha lá. E aí o pessoal reconfigurou esse apartamento, fez tudo bonitinho. A gente não levou ele para passear, porque se a gente levasse ele ia fazer. A gente queria ver o que ele ia fazer de xixi com colais naquele lugar específico. E o bichinho continuava resistente e não fazia. Como a gente já tinha feito todo o protocolo bonitinho, então eu falei, temos um problema sistêmico, porque era para ter sido resolvido com tudo aquilo que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo trabalho de reeducação, né? Que ele já tinha, contextualização, um monte de coisas. E nada disso tinha funcionado. Então eu falei, ok, temos um problema sistêmico, vamos observar isso. Então a gente pegou e começou, fizemos o posicionamento, e eu estou autorizada, tá? Todos os casos que eu relato aqui, eu tenho autorização. A gente fez o posicionamento primeiro da tutora.
tá? E aí, nesse posicionamento, ficou bem claro que havia ali uma não permissão em relação à linha ancestral feminina, né? E também na doutora, existe uma não permissão. Existe uma coisa que essas mulheres não podiam se mostrar muito, fazer muito, né? Eu tinha que ficar mais reprimida. E aí a gente trabalhou isso, e nessa semana, depois desse episódio, a gente fez esse posicionamento na terça, na sexta-feira eles já me deram feedback que em alguns momentos o cão havia utilizado o banheiro no local certo. Eu falei, olha só, reverberou, então a gente está indo no caminho certo. Daí a gente já estava agendado, porque a gente tem que esperar um tempo, deixar reverberar, ver os efeitos, e depois a gente foi mexer na parte do tutor. É um casal, lembra? A gente está com o cão inserido num contexto familiar, toda a família participa do processo. E aí a gente foi mexer no campo do tutor. O campo do tutor também trouxe uma história bastante semelhante relacionada a um masculino. Isso foi coincidência, poderia ter sido trocado, tá? Poderia ser o masculino, o tutor relacionado ao feminino ancestral dele, mas nesse caso não. Era o tutor relacionado com o próprio masculino ancestral dele, uma história de não permissão, de muita rigidez, de desqualificação, né? Tipo assim, de que não, você não pode fazer nada, que tudo que você faz é tipo, oi, ai, vai acontecer alguma coisa, era mais ou menos esse estado. Então, a gente fez os movimentos bonitinho e tal, e no mesmo dia que eu finalizei, na hora que eu fui embora, eu cheguei em casa e vi uma mensagem que assim que eu saí lá do apartamento, o cachorro tinha feito 2 cocôs lá no banheiro dele, no local correto. E aí eu ainda brinquei e falei, pô, liberou a merda toda. Literalmente, basicamente, foi isso. E é claro que isso não resolve o problema, né? Aí nesse mesmo dia, de posse, né, das informações da constelação da tutora, da constelação do tutor, eu fiz uma comunicação com esse cão. Ah, foi muito legal. Eu fiz uma comunicação com ele. A princípio, né, ele estava naquele processo também de, eu não posso fazer nada e tipo, eu não tenho permissão para nada, né? E meio dramatizando assim, né, meio infantilizado. E aí eu peguei e contei para ele, eu falei, olha, a sua tutora, a gente já fez um posicionamento aqui na constelação e ela já está cuidando das questões que dizem respeito a ela, né? Tudo aquilo que é dela, ela pegou para ela e está cuidando. O seu tutor é a mesma coisa, ele já sabe agora tudo que tem a ver com ele em relação a essa história de não permissão. Ele já pegou o que é dele e está cuidando. Aí eu disse para ele: e agora? Sobrou a sua parte. O que você faz com ela? Você quer continuar retendo urina, fezes, ficando doente, né? Porque você vai adoecer, você vai ter um cálculo, você vai dar um BO aí, vai dar um monte de piripaque aí de ficar segurando isso, né? Ou você quer soltar isso, né? Pegar a parte que te cabe e resolver. Porque é fácil quando eu tenho uma projeção dos outros, né? Eu coloco a culpa no outro, mas eu não tenho permissão. Eu falei, meu, não funciona mais. Agora todo mundo pegou a sua parte, porque isso é o que a gente faz. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Naquele momento o que a gente fez foi isso, foi pegar e dividir, ó, essa parte é tua, essa parte é tua, e tem essa parte que é do cão. O cão também tem escolha. E nessa comunicação eu falei para ele, você escolhe o que você quer. Você tem o direito de escolher. Você pode muito bem não querer fazer xixi e cocô e continuar desse jeito. Mas você vai arcar com as consequências disso. E tá tudo bem. Ou você faz e fica aí livre, leve, solto. Né? Tá tudo bem também. Né? O que ele escolher a gente vai respeitar. E aí, resultado, né? Ele tá lá super, mega, ultra acertando 100% o banheiro dele. O apartamento tem essa configuraçãozinha que fizeram o espaço dele. Fica aberto na maior parte do tempo, mas ele transita livremente no AP, vai lá no banheiro, faz as necessidades e não faz no local errado. Então, é um caso muito legal, onde a gente consegue, né, trabalhar todas as questões e elas são integrativas, né, e não excludentes. E
E assim como esse caso, eu tenho vários outros muito legais e gradativamente a gente vai compartilhando aí com vocês à medida que tiver interesse de vocês em saber mais sobre esse assunto, tá? A gente começou a introduzir hoje outro assunto, que é a comunicação telepática. Então, deixa aí de novo, né? Comentários, dúvidas, curiosidades, para a gente falar mais sobre isso, né? O portal que eu tenho é através e a partir de vocês. Então, eu conto com a colaboração de todos vocês para a gente poder difundir isso, né? Para beneficiar mais e mais seres através dessas ferramentas maravilhosas que a gente tem. Tá bom? Gratidão e até a próxima.